Sabe aquela ideia de que as maiores histórias muitas vezes se escondem nos menores detalhes? Pois é, hoje a gente vai fazer exatamente isso. Vamos dar uma de detetive e desvendar um universo que existe dentro de uma única linha de texto. Uma investigação e tanto. Vamos nessa? Ok, então essa aqui é a nossa prova. É só isso, uma linha. E assim, de cara, parece só uma referência de livro, né? Uma citação bibliográfica normal. Mas cada pedacinho aqui é uma peça de um quebra-cabeça bem maior. Então vamos lá, vamos começar a desmontar isso. E a nossa primeira pista, olha só que interessante, não está nem nas palavras em si, mas em como o texto é descrito, um texto colado. O que será que essa etiqueta já nos diz sobre o que a gente tem em mãos? Pois é, dizer que é um texto colado já entrega o jogo. Significa que a gente não está vendo a obra inteira, sabe? É um trecho, um fragmento. E isso já prepara o terreno para a nossa investigação, porque agora a gente sabe que está olhando para uma pista, algo que aponta para uma história muito maior que está ali, escondida. Certo. Já que a gente está lidando com um pedaço de algo maior, vamos para a segunda pista. O título. O Olho de Herzog. Dizem que o título é a porta de entrada de uma história, né? Então, vamos ver que porta é essa que a gente consegue abrir. Vamos parar para pensar um pouco. Um título desses, O Olho de Herzog, ele já cria um clima, uma certa curiosidade. A gente já começa a se perguntar, quem é esse tal de Herzog? E por que o olho dele é tão importante a ponto de virar o título de uma obra? E aqui a coisa fica bem interessante. Olha só esse contraste. De um lado, a gente tem o olho, uma palavra que remete a, sei lá, visão, perspectiva, até mesmo uma ideia de vigilância, quem sabe? E do outro, Herzog, um nome que soa alemão, né? Bem estrangeiro para quem fala português. Pronto, já temos uma tensão criada aqui. A ideia de um olhar ligado a um nome que parece totalmente fora de lugar. E essa tensão só aumenta quando a gente vai para a próxima pista, que estava o tempo todo na nossa cara, o nome do autor. Vamos ver como essa peça se encaixa no quebra-cabeça. João Paulo Borges Coelho. Totalmente diferente de Herzog, né? Esse é um nome que soa muito familiar para a gente. Não é só um nome, é quase como uma localização no mapa cultural. Então, aqui está o ponto. O autor, ele tem raízes bem claras no mundo de língua portuguesa. E isso deixa o mistério ainda maior. Por que um autor com um nome desses escreveria sobre o olho de um tal de Herzog? A diferença entre quem escreve e o assunto sobre o qual se escreve fica cada vez mais clara, mais nítida. E agora, a peça final. Aquele detalhe que amarra tudo. A pista que estava ali, entre parênteses, e que muda completamente a nossa interpretação. É a chave que vai dar um novo sentido para tudo que a gente viu até agora. Moçambique. É isso. De repente, tudo faz sentido. As peças se encaixam. Não estamos falando de um texto qualquer em português. Estamos falando de um texto com uma origem, com uma geografia e uma história muito específicas. E essa origem, ela ilumina todo o resto. E olha que incrível o poder que o contexto tem. Herzog já não é mais um estrangeiro qualquer. Ele vira, sei lá, talvez uma figura colonial, um administrador europeu em solo africano. O olho deixa de ser só sobre visão e passa a ser sobre o olhar do poder, o olhar do colonizador. E o João Paulo Borges Coelho, ele não é mais só um autor que fala português. Ele é um autor moçambicano que está escrevendo a partir de uma perspectiva pós-colonial. Ok, então, depois de juntar todas essas pistas, qual a história que essa única linha de texto está contando? Vamos tentar montar essa narrativa que estava escondida aqui? A história que surge é uma história sobre memória, sobre identidade. É sobre como Moçambique olha para o seu próprio passado. Um passado marcado por essa presença estrangeira. É uma narrativa sobre poder, mas contada não por quem tinha o olho, e sim por quem era observado por ele. É, no fundo, uma retomada da sua própria perspectiva. Então, no final das contas, o que essa nossa pequena investigação mostrou? Que o verdadeiro significado quase nunca está ali, boiando na superfície. Cada palavrinha foi uma pista, e juntas elas não montaram só uma referência bibliográfica, mas sim uma história complexa sobre colonialismo, sobre identidade e sobre a luta para contar a sua própria versão dos fatos. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, né? Se essa única linha guarda um universo inteiro de significados, quantas outras histórias não estão por aí, escondidas bem na nossa frente, só esperando que a gente olhe com um pouco mais de atenção? Fica aí a reflexão.